E esse é um dos grandes chavões, ou dos grandes retóricas que as pessoas não entendem quase nada de geopolítica, adoram repetir. O Trump vai trazer a paz. As pessoas viraram completamente cegas, elas viraram burras, elas se tornaram... elas têm comportamentos infantilizados quando se fala da política. Eu vou conquistar o que eu quero. E é uma paz na base da vitória, da força. Eu ganho a guerra. Eu ganho a guerra. Vai ter paz. Quando que tem paz? Um jeito de acabar a guerra e ter paz é um dos lados vencendo. Ei, já pensou ganhar em dólar através da internet, mesmo que você não precise aparecer e muito menos falar inglês? Se você quiser saber o treinamento completo, o que é o Metadólar, clica no link aqui embaixo que você vai entender tudo e vai começar a faturar em dólar através da internet. Pergunta. Ele vai, e esse é um dos grandes chavões, ou dos grandes retóricas que as pessoas não entendem quase nada de geopolítica, adoram repetir. O Trump vai trazer a paz. Vamos entender... Muito baseado também no primeiro governo dele, né? Isso. Guarda a pergunta sobre o primeiro governo. Que depois a gente fala sobre isso. Não, mas só sobre esse gancho. Tá. Esse gancho da ideia de que é baseado no primeiro governo. Isso, que depois eu chegar lá. Tá. Vamos entender o que é paz. Como é que você consegue paz? O que é a ideia de ter paz? Existem dois jeitos, três, de você ter a paz. Ou simplesmente você se ajoelha ao outro, as exigências do as outro. Vontades, as ambições, as preferências do outro, e fala assim: tá bom, eu te dou tudo o que você quer, não me invada, não brigue comigo, não me ataque, teremos paz, concorda? Sim. Teremos paz. Então esse é um tipo de paz. Outro tipo de paz, os dois lados chegam e falam: olha, não é legal a gente brigar, eu e você estamos aqui, vamos conversar e falar: não é legal a gente brigar, tal, vamos negociar, Vilela. Você fala: vamos, mas olha, eu queria esse potinho aqui. Aí eu falei: pô, na verdade eu tava contando que ia ficar com os dois. Aí você: não, eu não abro mão de pelo menos ter um. Eu falo: bom, tá bom, vai. Eu te dou esse pote, mas vamos tirar essas outras balas que estão assim por cima, eu quero ficar com um pouco mais, eu fico com esse e um pouco mais das dali. Aí você: tá bom, isso eu aceito. Ok. Chegamos na paz. Chegamos na paz porque os dois lados cederam. Tá. A primeira paz que eu demonstrei aqui era o quê? Um lado entrega tudo, sucumbe, se ajoelha, se curva ao outro lado. Meios de porque não vê meios, ou porque simplesmente, sei lá, não precisa necessariamente não ver meios, pode ser uma total desgosto ou não vontade de brigar. Tá. Uma total incapacidade, ânimo, essa é a palavra que eu queria. Tá. A falta de ânimo, de desejo de entrar em briga. Se a mulher começa a te encher muito o saco, tem umas vezes que você fala: eu não vou mais discutir. Ok. Tá. O que você quer? Toma, eu não tenho mais disposição, eu não tenho vontade de aguentar vamos na casa isso. da sua mãe. E beleza, vai ser do seu jeito. E você sucumbe, você se entrega. Então, primeira paz é isso. Você entrega, você não tem disposição, você não tem ânimo, você não tem vontade, você não tem gosto. O cara casado sabe o que você está falando. Isso. É tranquilo. Tá bom. O cara, eu sei que ele sabe. O problema é ele transferir esse conhecimento quando fala do ídolo dele. Verdade. Ou quando ele fala de política. Porque as pessoas viraram completamente cegas. Elas viraram burras. Elas se tornaram... elas têm comportamentos infantilizados quando se fala da política. Ela é incapaz de virar e falar assim: não, cara, eu amo esse cara mais que a sua mulher. Ó, que esquisito, né? É esquisito isso. Mas tem gente mais que seu pai. É bem ama esquisito isso. Mais do que o pai. Você ama mais porque você concorda 100%. Você não concorda 100% com os seus pais, você não concorda 100% com a sua mulher ou com o seu marido, mas você concorda 100% com aquele cara. Cara, isso pra mim tem uma parte assim doentia. E quando você nisso. não concorda, você tenta arranjar justificativas pra passar a concordar. Não, assim, deve estar certo. Valendo. Tá, por causa disso, não sei o que e tal. Não, Meu, olha cara é capaz de mudar. Olha pra si.
Se você não tem esse comportamento com ninguém, em nenhuma outra esfera da sua vida, por que raios você tá tendo esse comportamento com esta figura? Por que raios você tá tendo? Pronto. É a mulher. Não vou brigar, então. Tá, já não atende. Vai ter briga, né? Vai ter briga. Vai ter briga. E aí, então, você imagina, por que o cara se comporta desse jeito, meu? E quem tá assistindo isso daqui tem que conseguir respirar, dar um passo para trás e não ficar repetindo o mantra do outro. Ouve os argumentos, reflete junto, entende, aprofunda mais, vai mais longe, coloca o seu cérebro pra funcionar, você não vai morrer, tipo, ninguém tá tirando um pedaço seu, não estamos arrancando seu braço, o cara não é da sua família, ele só é um líder ali, por momento, ele não vai existir pra sempre. Verdade. Ele ganhou só uma eleição, ganhou a segunda agora, não pode mais do que duas, entendeu? Sossega um pouco. Então nós estamos lá, 2 tipos de paz. O primeiro... Faltou o terceiro. O terceiro você vai lá e fala assim, amigão, eu vou conquistar o que eu quero. E é uma paz na base da vitória, da força. Eu ganho a guerra. Eu ganho a guerra. Vai ter paz. Quando que tem paz? Um jeito de acabar a guerra e ter paz é um dos lados vencendo. Como aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Isso. Você vai fazer isso, a gente venceu e você tem que aceitar. Mais ou menos, porque não tinha tropas dos aliados dentro da Alemanha, e aí eles não impuseram totalmente. E já começa daí o problema que a gente vai assistir depois, que é a tal da ideia de appeasement, que é apaziguamento, que levou à Segunda Guerra Mundial. E não levou porque levou em parte porque pela primeira vez na história os Estados Unidos travaram uma guerra e o objetivo final dela não era, o objetivo militar final dela não era a obtenção da vitória. E por que não foi a obtenção da vitória? Porque o Woodrow Wilson, tinha um conceito idealizado de vamos tratar os nossos inimigos com respeito. Não vamos extrair o máximo que a gente quer dele. Eles são nossos inimigos, mas não vamos pegar pesado com eles em relação à vitória militar. Sim. Claro que depois um monte de gente vai dizer que se pegou pesado no Tratado de Versalhes, no que exigiram dos alemães, o que é altamente contestável e questionável. E tem uma outra linha de raciocínio que eu cada dia mais olho para ela com respeito, de que na verdade não, a Alemanha vendeu essa história e as mesmas mentes idealizadas e ideologias utópicas que ficaram repetindo na história se exigiu demais da Alemanha. O que eu comprei foi essa história. É o que todo mundo comprou. Que a Alemanha foi humilhada e essa sensação de humilhação o Hitler aproveitou da alma dos alemães para, fizeram isso com a gente, não vão fazer mais. E então, não é tão verdade. Não é porque assim, os alemães não pagaram o que tinham que pagar de reparação, a hiperinflação alemã não foi causada por causa da reparação, foi porque os caras tinham políticas econômicas Mas o Hitler terríveis. usou isso como motivo? Claro que usou. Ideologicamente, retoricamente, politicamente, os líderes usam. Verdade, E os seguidores fanáticos, cegos, que não conseguem ser cego com a esposa, com a família, com os amigos, no trabalho, com nada, mas com a porcaria do líder, tem que ser baba-ovo, completamente afetado. Entendi. Vai lá e segue, né? Então, mas assim, essa mesma ideologia que já estava vindo, ela alimentou a ideia de pobre alemão, pobre, coitado, os alemães já estamos exigindo demais deles, entendeu? E isso ficou como a percepção mainstream, comum de entendimento histórico, que pegamos pesado demais na Alemanha. E isso levou à Segunda Guerra. Certo. E, na verdade, um outro jeito o que levou à Segunda Guerra foi você não ter tido essa vitória militar. A vitória militar. Acachapante, entendeu? Definitiva, posições, decisiva. Como foi no Japão, por exemplo? Que depois... Aí sim você tem transformação. Olha o que aconteceu com a Alemanha e com o Japão depois da derrota de verdade.
Aí acabou. São dois países que vieram de histórias caóticas, destrutivas e se tornaram, no final das contas, o quê? Potências. Grandes democracias, terceira e quarta maior economia, antes da China chegar onde está, era a segunda e a terceira maior economia, pacifistas, ou seja, verdadeiramente pacifistas, sem exército, uma delas pela Constituição, o Japão, a Alemanha retraída também militarmente, geopoliticamente. Hoje, esses dois elementos são ruins para o mundo do contexto de hoje, mas é um case de sucesso onde a vitória trouxe a paz. A vitória na base da força, na base da conquista. Então, esse é o começo do entendimento. O Trump vai trazer a paz. Existem 3 tipos de paz. Existem 3 jeitos dele trazer a paz. Qual dos 3 ele vai trazer? Qual a gente sabe que... Sabe não. O que ele fala? Porque esse é um dos problemas com o Trump. Tem o que ele fala e o que ele faz. E a gente nunca sabe o que ele tá falando é o que ele vai fazer ou não é. Ele é uma figura errática, imprevisível, esse é o comportamento dele. Ele acha que isso é estratégico, por vezes, e outras vezes eu entendo que ele se comporta assim porque ele só não sabe e ele vai mudando de ideia no meio do caminho. Vai tateando, né? Então, o que ele pode quais são os caminhos? O que ele diz que vai fazer? O que ele diz que não gosta de fazer? E ele vendeu isso na campanha dele. O mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Eu sou o caminho da paz. E eu não vou provocar guerras. Ele estava brigando com a filha do Dick Cheney, que era o vice-presidente americano. E alguns dias antes da campanha, era o vice-presidente quando o Bush era o presidente. E alguns dias antes da eleição, durante a campanha... O Bush que é republicano também, né? Republicano, Mas é que o Trump brigou com todos quase republicanos. Ele reinventou o que é ser conservador e republicano. Mas essa é uma outra discussão. Bom, mas aí ele estava discutindo com ela, publicamente, e ele virou e falou assim, ela é viciada em guerra. Eles querem guerrear. Esses falcões neo-republicanos dessa época do Bush, eles gostam de guerra. Ao longo da vida política dele, ele falou, eu vou tirar os Estados Unidos das guerras do Oriente Médio, vou sair do Afeganistão. Não foi ele que fez a retirada, mas ele falou que iria fazer isso. Ele começou esse processo. Ele foi lá e encontrou com o Kim Jong-un. Eu vou fazer a paz. Ele diz que ele não gosta de guerras. Se ele não gosta de guerras, ele não vai trazer a paz pela via da guerra. Ou seja, a guerra também é um caminho para a paz. Né? Claramente. Que é a terceira opção que eu expliquei. Que é na base da força. Então, ele diz isso, eu não sei o que ele vai fazer. Ele não fez isso em 2016. Ele realmente não fez paz pela guerra. Ele não tem mostrado que ele tem esse perfil. Então não me parece que ele vai derrotar os inimigos americanos. A Rússia, Isso, com Irã. força. Isso não quer dizer que numa situação de instabilidade muito maior e de muito mais agressividade ou assertividade por parte do eixo das ditaduras, que eu chamo que são 5 países ditatoriais revisionistas que querem mudar a ordem internacional, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esses 5 países estão unidos. E isso não quer dizer que se eles derem passos muito agressivos, que o Trump, em condição nenhuma, de jeito nenhum, usaria a força para contê-los. Estou dizendo que parece que ele não vai iniciar nenhum movimento brusco. Mas responder... Responder, sim, dependendo do que eles fizerem. Imagino que ele não é uma figura também que vai, se os caras se tornarem, né, se esses países... não me parece um cara que quer demonstrar fraqueza também diante nesse nível, claro que nós estamos aqui no hipotético, não sabemos exatamente qual situação estou falando, só estou dizendo que não é sobre toda e qualquer condição que o Trump ficaria pacato ou passivo, buscando a paz. Essa paz sem briga.
Então tem jeito que ele tem momentos que ele poderia buscar essa briga. Então, se ele não vai fazer essa terceira, sobraram as outras duas. Que a primeira é a do meio, que é a gente negociar e trocar. As posições do Trump, elas oscilam entre esse segundo tipo de paz e o primeiro tipo de paz. O primeiro tipo de paz é você dar tudo pro outro, porque você não tem vontade de lutar. Você não quer, você não tem estômago, você não acha que é produtivo. Então, dou pro outro. E o segundo é a negociação. Tá. A gente tem que olhar para cada região do mundo para responder para isso e entender o que ele diz que pode fazer. Vamos começar pela Ucrânia. Na Ucrânia, ele diz que ele vai fazer a paz, um acordo de paz, no primeiro dia do mandato dele. Então, ele não vai certamente dar mais soldados, dar armamento, ele não vai lá ajudar a Ucrânia a vencer. Envolver a OTAN. Isso, ele não vai ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia. Aí sobrou negociar, botar o Putin, fazer o Putin e o Zelensky negociarem e fazer um acordo. Ou ele simplesmente virar e dar para o Putin o que ele quer, que é a Ucrânia. Ele exigir que a Ucrânia aceite tudo, dá os territórios aí e se rende, acabou. E perdeu a Ucrânia. Eu não acho que ele vai chegar nesse ponto de tipo, entregue a Ucrânia inteira pro Putin. Acho que ele vai ficar oscilando entre dar mais do que o Putin quer e menos do que o Zelensky quer. Que seria o quê? O Putin ficar com todos os territórios que hoje ele está conquistando, o Zelensky devolver o território que ele tem da Rússia. Em troca disso, também ele daria, por isso que essa opção tá mais para o primeiro tipo de paz do que para o segundo, porque ele daria também para o Putin o fato da Ucrânia não entrar na OTAN. Essa posição, por que ela é entreguista? Porque você tá dando o que o Putin quer. Aí você fala assim, não, mas dar o que o Putin quer, nós vamos trazer a paz. A gente volta pro começo da nossa conversa. Que paz você quer dar? E aí a gente discute as consequências de cada uma dessas paz, que esse é o ponto importante. Tá passando, né? Exato. Por quê? Porque o mundo não acaba no final do mandato do Trump. Exato. O mundo continua no dia seguinte. E, então vamos manter o Trump lá. Não nem importa. Pode. Não pode e não importa. Por que não importa? Porque o mundo ele tem a sua dinâmica de andamento independente de quem é o presidente americano. O presidente americano não tem poder absoluto para ditar tudo que vai acontecer no planeta. Ele não tem essa capacidade de controlar todos os eventos do mundo. Então as coisas vão acontecendo no mundo e o tabuleiro vai mudando. O tabuleiro mudou de 2001 para 2010, mudou de 2010 para 2014, 2014 para 22 mudou de novo, e de 22 para 24 e para 25 mudou muito mais. E não mudou só porque tem o presidente americano X ou Y. Mudou porque o Putin tem vida própria. Porque o Xi Jinping tem vida própria. Tem interesses próprios. E isso, porque o Kim Jong-un tem vida própria. Porque os ayatollahs no Irã têm vida própria. Eles fazem o que eles querem também. Eles não deixam de fazer tudo só porque existe presidente americano. Tem pressão externa, tem pressão interna, tem oportunidade, tem avanço. Por exemplo, o Irã pode a qualquer momento conquistar uma bomba atômica. E quando o Irã conquistar uma bomba atômica, ele vai mudar o comportamento dele em relação ao mundo, independente se o presidente americano o Trump, o Biden, a Kamala ou o Bernie Sanders. Pô, entendeu? O cara vai continuar sendo o Irã, ele vai continuar sendo um ayatollah fanático, suicida, fundamentalista, religioso, em posse de uma bomba atômica.